Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a discutir mais uma vertente da física, que é a hidrostática. Então, muita atenção a esse início, onde nós vamos discutir os conceitos necessários para a gente entender as aplicações. A hidrostática é o ramo da física que estuda líquidos em repouso, bem como as forças que podem ser aplicadas em corpos neles submersos. Então, lembre, o que é um fluido? Fluido é qualquer substância que pode fluir, escoar. Isso inclui líquidos e gases. Então, a hidrostática também ela se aplica a gases, mas nós vamos discutir a maioria das situações com líquidos, beleza? E aí então nós vamos determinar aqui a diferença entre densidade e massa específica. Veja, a densidade de um corpo, portanto, é característica do corpo. Como é que eu vou determinar? A massa do corpo dividido pelo volume do corpo. E a massa específica de uma substância também é a massa da substância pelo volume da substância. A diferença entre densidade e massa específica ocorre quando a gente tem um corpo oco, tá? Aí sim a sua densidade vai ser menor que a sua massa específica. Densidade ou massa específica? A diferença entre densidade e massa específica fica bem clara quando falamos de objetos ocos. Neste caso, a densidade leva em consideração o volume completo e a massa específica apenas a parte que contém a substância. Lembre que a densidade da água, ou massa específica, é 1/10 ao cubo quilogramas por metro cúbico ou 1 grama por centímetro cúbico. Então veja, para a gente transformar de gramas por centímetros cúbicos para quilogramas por metros cúbicos, a gente multiplica por 1000 ou 10 ao cubo, beleza? Para líquidos e corpos maciços, não há distinção entre densidade e massa específica. Portanto, a distinção só vai acontecer quando o corpo for oco, lembre-se disso. O corpo abaixo possui uma massa de 2.000 gramas. Determine sua densidade e a massa específica do material que o constitui. Então veja que nós temos um corpo, temos uma parte oca com 100 centímetros cúbicos e uma parte maciça com 400 centímetros cúbicos. A massa do corpo é 2.000 gramas, então a densidade, massa pelo volume do que? Do corpo, portanto 2.000 por 500 2.000 gramas por 500 centímetros cúbicos me dá 4 gramas por centímetros cúbicos. Agora, a massa específica é a massa pelo volume ocupado pela substância, que nesse caso seria 400 centímetros cúbicos. Portanto, 2.000 por 400 me dá 5 gramas por centímetros cúbicos. Veja, a densidade é menor do que a massa específica. Relação entre unidades importantes aí, pessoal. Em relação à densidade e massa específica, as unidades mais usadas são quilograma por metro cúbico e grama por centímetro cúbico. Então, qual é a relação entre elas? 1 metro tem 10 ao quadrado centímetros ou 1 centímetro 10 a menos 2 metro. 1 metro cúbico tem 10 a sexta centímetros cúbicos ou 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, se a gente dividir 1 quilograma por metro cúbico, é a mesma coisa que 10 a menos 3 gramas por centímetros cúbicos. Mas eu prefiro essa relação aqui, ó. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 10 ao cubo quilograma por metros cúbicos, beleza? Então, de gramas por centímetros cúbicos para quilogramas por metros cúbicos, você multiplica por 1000, beleza? Você vai ter que fazer essa continha em quase todos os exercícios. A pressão é um conceito extremamente importante aqui na hidrostática. Então, você pode pensar aqui nessa situação, temos uma área, ok? E uma força aplicada nessa superfície de área A, beleza? Nós vamos então determinar a pressão, que é a distribuição da força naquela área. Sendo assim, nós vamos pensar que a pressão é a força
normal à superfície, ou a força perpendicular à superfície, que no caso é o Fy, dividido pela área da superfície na qual a pressão se distribui. Beleza? Então, essa força Fy pode ser o peso de um objeto sobre a superfície e é a área da superfície na qual essa força se distribui. Lembra que força é medida em Newton, área metro quadrado, portanto, Newton por metro quadrado nós vamos chamar de Pascal. O símbolo é PA. Nós poderíamos agora pensar na pressão exercida por um fluido, no caso um líquido. Nós vamos chamá-la de pressão hidrostática. Uma coluna de líquido de densidade μ exerce pressão e que essa pressão ela vale μgh, sendo h a profundidade ou a altura da coluna de líquido, ok? Então imagine aqui tem um copo e nós temos o peso desse líquido aqui sobre a área da base do copo. Quanto vale a pressão exercida por este líquido? μgh, sendo μ a densidade do líquido, ou massa específica, tanto faz, não é oco. G é a gravidade e H a profundidade do ponto que eu estou medindo essa pressão. Beleza? Então, μgh. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Veja aqui ó, as unidades. Para que a pressão apareça em Pascal, no caso Newton por metro quadrado, a densidade precisa estar em quilograma por metros cúbicos, então não vai esquecer, você tem que transformar a unidade. A gravidade precisa estar em metros por segundo ao quadrado e a profundidade precisa estar em metro. Com isso, nós podemos agora pensar no teorema de Stephen. Os pontos A e B estão no interior de um fluido de densidade D. Então está aqui ponto A e ponto B. Você vê que há um desnível entre esses pontos. Nós poderíamos calcular a pressão lá no ponto A fazendo μgHA, no ponto B μgHB, e Stephen ele estudou a diferença de pressão entre esses pontos. Sendo assim, nós poderíamos dizer que a diferença de pressão entre dois pontos num mesmo fluido depende do fluido, da gravidade e da diferença de profundidade, que vai ser medida em metro. Como que ele chegou nisso? Só faz a subtração PB menos PA e nós teremos então ó, PB menos PA igual a μg ΔH, ou ΔP é μg ΔH, a diferença de pressão entre dois pontos no mesmo fluido depende do fluido, da gravidade e da diferença de profundidade. Sendo assim, essa é a parte mais importante do teorema. Dois pontos no mesmo fluido, num mesmo nível, estão submetidos à mesma pressão. Beleza? Então, se você tiver dois pontos no mesmo nível, você tem a mesma pressão nesses dois pontos. E é isso que eu quero que você lembre para você entender os próximos problemas. A pressão total ou pressão absoluta é a pressão no interior de um líquido em equilíbrio, dada pela soma da pressão atmosférica, que é do ar sobre a superfície do fluido, ou do líquido, e mais a pressão da coluna de líquido. Então aqui ó, nós temos a pressão do ar, que é a pressão atmosférica, mais a pressão dessa coluna de líquido, ou seja, a pressão total é a atmosférica mais a coluna de líquido, que é μgh. Nós temos também o conceito do paradoxo hidrostático, que consiste na gente perceber que a pressão exercida por um líquido depende somente do líquido, da gravidade e da profundidade, não depende da forma do recipiente que contém esse líquido. E aqui nós temos ó, o primeiro recipiente, o segundo, o terceiro e o quarto. Veja que esse quarto e o terceiro têm formas diferentes aqui, estão inclinados. Porém, a altura da coluna de fluido
é a mesma aqui para todos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também daria 7 espaçamentos. E aqui também 7 espaçamentos. Portanto, a mesma profundidade, no mesmo fluido, a pressão é a mesma em todos os pontos que estiverem sobre essa linha horizontal. Beleza? É isso que eu queria discutir com vocês a respeito da introdução à hidrostática. Agora nós poderemos estudar algumas aplicações. Até a próxima aula. Tchau, tchau!